Esse foi uma parte, né, do nosso quadro Bebê a Bordo, porque a gente vai fazer um bate-papo agora sobre vacinas e exames na gestação. O que não pode faltar no pré-natal? Eu estou aqui com a ginecologista Valquíria Baldi, que é obstetra também, né, Valquíria? Bom dia para você. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada a vocês, Paty, pelo convite mais uma vez. Antes da gente falar da vacina, até porque isso interferiu na gravidez da Ana Fabrícia, não tem como eu não te perguntar. Ela não descobriu até o 8º mês de gravidez. O que pode ter acontecido? Isso é comum, não é comum? Bom, não é comum, né? Não é comum, até porque a partir da metade ali, né, de 20 semanas para frente, o bebê vai começar a movimentar. Vai ter algo estranho aqui dentro. Mas eu já vi casos de pacientes que demoram mais tempo para descobrir, né? Às vezes não imagina, às vezes está usando algum método teoricamente seguro, anticoncepcional, então... Eu acho que tem todo um processo aí da paciente mesmo, né? Mas é bem difícil você não descobrir. Mas... Ela falou que ela menstruava. Isso acontece? Então, não acontece, né? Menstruação e gestação não existe junto. Sangramentos podem acontecer por outras causas. Né? Certo. Então, quando a paciente muitas vezes fala, eu menstruei a gravidez inteira, eu falo, olha, provavelmente você sangrou por outra causa, não é uma menstruação. Porque menstruação e gestação não andam junto. É impossível. É impossível. Às vezes algum descolamento, às vezes algum sangramento de colo, alguma outra coisa que estava sangrante e a gente interpreta como menstruação. Ah, entendi. E no caso dela, ela acabou não fazendo o pré-natal, né, tomando os cuidados, assim, lógico, no final, sim. Mas o que a grávida tem que levar em conta quando tá nesse período? Ela tem que tomar vacinas? O que tem que ser feito nessa parte? Bom, pré-natal é muito importante, né? Porque ajuda a gente a detectar muitas questões, tanto maternas como fetais, que podem contribuir para uma gestação saudável ou não. E hoje em dia, que a gente estava comentando um pouquinho antes, a gente evoluiu muito na medicina, com ultrassom, com os exames. Então, isso tem nos ajudado, como obstetra, ajudar muito esses bebês, essas pacientes, em diagnóstico precoces, né? Alterações que podem ser ajudadas durante a gravidez. Algumas não, mas aí o bebê nasce, você já sabe que ele pode ter tal agravo e ter cuidados. Então, pré-natal, assim, existem muitos exames e muito importantes hoje em dia. Não é só ultrassom? De forma nenhuma, não é só ultrassom. O ultrassom, ele é muito importante, né? Mas a gente tem exames de sangue, a gente tem exame de urina, a gente tem um exame de parasitológico de fezes que faz no início. Então, tem vários exames que a gente faz por trimestre. É claro, de repente, aquela paciente está com alguma outra queixa, você precisa acrescentar algum outro exame específico, né, fora desse período. Mas ela faz pelo menos 3 exames, vários, por trimestre. Ela tem que ir a cada quanto tempo no médico? No início, a gente começa o pré-natal uma vez por mês. Uma vez por mês. E aí vai depender muito, claro, para o final a gente vai ficando mais próximo e lá depois das 36 semanal. Né? A hora que no finalzinho? No finalzinho ali, da gestação. Claro que existem alguns casos, por exemplo, o paciente desenvolveu uma hipertensão, né? Uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia, né? Alguma coisa assim. E aí ela precisa ser acompanhada mais de perto, uma gestação gemelar de gêmeos. E aí, de repente, a gente faz esse acompanhamento mais próximo antes. O que ela tem que tomar de vacina nessa época? Gestante é importante. Vamos falar de vacina, né? A gente está tendo casos agora de coqueluche, né? Então, a gestante, ela já é preconizado fazer vacina da gripe, da influenza, né? Então, se essa gestante, ela não se vacinou ainda, porque às vezes ela é engravida e ela já tinha feito, né? Porque a gente tem a época de fazer a vacina da gripe. Que é uma vez por ano. Uma vez por ano. Se ela já está vacinada, ok. Se ela não tiver, a gente pede para que ela atualize, tá? É muito importante. A vacina de DTPA, que é de difteria, tétano e coqueluche, que é a tríplice bacteriana. É importante, a gente sempre pede para que a gestante faça depois das 20 semanas de gestação, ou seja, da metade para frente, tá? É seguríssima. E a gente está tendo esse problema com a coqueluche. Essa vacina, ela protege o bebê também? Isso mesmo, por isso que é tão importante. Não só a mãe, né? A mãe vai criar imunidade e ela vai transferir essa imunidade para o bebê. E o bebê vai demorar um tempo para se vacinar, né? Então, é muito importante que essa mãe se vacine, para até dar tempo do bebê nascer, fazer as vacinas e criar a imunidade dele. Então, é muito importante fazer. A gente está vendo, Valquíria, a resistência de pais em vacinar os filhos, não só em relação a coqueluche e outras vacinas. A grávida também tem essa resistência? Olha, eu não tenho visto tanto, não. Algumas vacinas ainda a gente tem, da Covid, por exemplo.
né? O pessoal se vacinou muito, hoje em dia fica ainda mais restrito, mas essas mais que a gente já vem há um tempo, as gestantes em geral fazem. E essa da DTPA que eu tô te falando, às vezes o paciente fala, mas a minha já está em dia. Se você engravidar, você tem que fazer de novo. Não, mas faz 2 anos, tem que fazer de novo. Então é preconizado que toda vez que esteja gestante, tem que fazer. Entendi. E tem alguma outra vacina? Hepatite B também. A hepatite B, você precisa ver se a paciente está com o esquema em dia. A maioria, porque a gente faz quando a gente é pequeno, teoricamente é para estar em dia, que são as 3 doses. E a gente tem um exame de sangue que a gente pode pedir para ver se ela tem imunidade. Tá? Se ela já tiver, a gente fica mais tranquilo. Agora, se ela não estiver com esse esquema completo, ela deve fazer esse esquema para deixar certinho para criar a imunidade para o bebê também. Porque o bebê vai fazer a vacina da hepatite B assim que nasce, mas demora um tempo para criar essa imunidade. Ou seja, até o final da gravidez ela tem que levar umas picadinhas ali. Não tem jeito, eu falo para os pacientes, a gente, né? A mulher sofre por todo esse processo aí, mas cuidando do bebê. Maravilha, Valquíria Baldi, essa médica maravilhosa, ginecologista obstetra. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês. Até uma próxima, Até. que logo você volta.